Nós estamos meditando sobre ser e fazermos discípulos, amém? E acho que há 2 semanas, 3 semanas atrás, eu meditava aqui com vocês sobre como saber se eu sou discípulo. A gente sabe que existem algumas características do discípulo, né? Que o discípulo é aquele que morreu para si mesmo. A gente já falou sobre isso, é aquele que entendeu que ele tem que morrer para si mesmo, para suas vontades. O discípulo é aquele que reproduz. Um discípulo, ele reproduz aquilo que ele é. Você não pode ser um discípulo de Jesus e nunca reproduzir, nunca multiplicar. Se você sentar, para quem está mais nos cantos, se você sentar mais para o meio, é melhor o som. Acho que aí está bem ruim, né? Não? Tá bom? Então tá. E aí na última mensagem nós falamos sobre como saber se eu sou um discípulo ou não, né? Então a primeira coisa é que o meu caráter, semelhante ao de Cristo, se eu tenho um caráter que se assemelha, se parece com Cristo, isso é uma evidência de que eu morri para mim mesmo, é uma das marcas de que eu morri para mim mesmo. E a gente falou também que o caráter é mais importante que a nossa capacidade e que as nossas habilidades. Eu posso ser muito habilidoso em algo, eu posso ser capaz, eu posso ter conhecimento, eu posso ser habilidoso em falar em público, a pessoa pode ser o que for. Mas se ela não tiver um caráter como o de Cristo, não adianta nada. No reino, na igreja, nós vemos muito isso. Às vezes tem pessoas muito mais capazes do que a gente que está à frente. Por aí, na igreja. Mas a pessoa às vezes não quer se envolver, tem tudo isso. Então não é a capacidade ou a sua habilidade, mas é o seu caráter. E hoje nós falamos que iríamos iniciar uma conversa sobre 4 qualidades de um discípulo de Jesus. Existem 4 qualidades, 4 marcas, 4 características que são muito fortes na vida de um discípulo. Eu não sei se teria uma ordem por importância, primeiro esse, depois esse, depois esse. Eu acho que não, né? Quando fazia engenharia tinha um ditado lá, o Pedro já deve ter ouvido ele, a ordem dos tratores não altera o viaduto. Né? Então não importa que ordem que está, mas vai sair. Mas a primeira delas seria obediência. Nós vamos conversar hoje sobre isso. A segunda marca é a submissão. A terceira marca é amar aos outros, uns aos outros. E a quarta marca é a oração. Obediência, submissão, amor aos outros e oração. E hoje eu quero falar sobre essa primeira característica, essa primeira qualidade do cristão, que é a obediência. E obediência parece uma palavra meio que em desuso, meio fora de moda. Parece uma palavra que as pessoas têm aversão, né? Talvez submissão mais ainda, mas a obediência é uma dessas palavras. E a obediência nós podemos dizer que é o primeiro distintivo, né? Se nós fosse escoteiro, cadê não está aí a escoteira. Se nós fosse escoteiro ia ter a bandeirinha, a medalhinha ali dizendo assim, ó, obediência. Romanos 2, versículo 4, o apóstolo Paulo diz assim: ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Então, obedecemos a Deus, amados. Por que a gente obedece a Deus? Porque Ele é o soberano, Ele é o Senhor do universo, Ele é o Criador de todas as coisas. E a nossa obediência é a única resposta aceitável para essa bondade que Deus tem sobre nós. Essa bondade inefável, indescritível, essa bondade maravilhosa. Olha o que Paulo está dizendo: você desprezas tu a riqueza da benignidade, da bondade, da longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te leva ao arrependimento. Pode voltar o versículo lá. A bondade de Deus que te leva ao arrependimento. Às vezes a gente acha que porque eu me arrependi, pedi perdão pelos meus pecados, aí eu sou levado à bondade. Não, a graça vem antes. A bondade de Deus, todo o seu amor, toda a sua benignidade, a bondade dele veio antes e me levou ao arrependimento. Então a única resposta que eu posso dar a esse Deus é a minha obediência. João 6,38, Jesus, depois de multiplicar os pães, depois da multiplicação dos pães, de andar sobre as águas, quando ele fala sobre que ele era o pão da vida, Jesus diz algo para os seus discípulos. Ele diz o seguinte:
Eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. João 6,38. Jesus deixa claro que o que ele veio fazer na terra era fazer a vontade daquele que o enviou. E quem o enviou? Deus Pai. Se nós temos que ter a semelhança de Jesus, sermos a semelhança de Jesus, o que é necessário? Fazermos a mesma coisa que ele fez. Fazermos a vontade do Pai. Jesus certa vez disse, se vocês me amam, vocês obedecerão os meus mandamentos. Você consegue perceber que obediência é algo que é inerte, faz parte da nossa vida como cristão. E somente aquele que consegue obedecer esses seus mandamentos, aquele que consegue obedecer a palavra de Deus, são esses apenas que demonstram seu amor a Deus. Porque o seu amor a Cristo, quando você aceitou Jesus, o seu amor a Jesus, faz com que você obedeça a ordem dele. Quando você obedeceu a Cristo, ou quando você se apaixonou por ele, quando você entregou sua vida a ele, isso fez que você obedecesse uma ordem dele, de se arrepender e segui-lo. Quando você desceu as águas do batismo, que simbolicamente fala da nossa morte, a morte de si mesmo. Eu morri para mim mesmo, e Jesus foi entronizado no meu coração, na minha vida. Esse foi mais um passo de obediência que você deu. Romanos 6, versículos 3 e 4 diz isso. Não vou citar, não vou ler, mas ele está aí para quem está marcando. Então a vida cristã, a vida com Deus, é uma vida, é uma peregrinação, é uma caminhada em obediência. Em todos os momentos da sua vida, até o último dia da sua vida nessa terra, será uma caminhada em obediência. A primeira coisa que eu quero falar sobre obediência nessa manhã é que o nosso bem-estar é resultado da nossa obediência. Diga assim, o meu bem-estar é resultado da minha obediência. O bem-estar nosso é resultado direto dessa obediência. Eu não servi no exército, não sei quantos aqui serviram, só para dar uma olhadinha, levanta a mão aí. Tem uns 2, 3, 4, 5, 6, aí tem uma turminha aí. Se você não, mas em Ponta Grossa tinha um quartel lá, né? Tem o 13 Bib, tem um outro quartel que não me lembro. Meu pai serviu, meus tios serviram, e minha família, meu pai tem bastante militar. E eu lembro, então, Ponta Grossa convivia com muito militar. Aos sábados nós íamos jogar bola, ia lá no 13 Bib jogar futsal lá, todo sábado, por alguns anos. Então a gente via muito daquela rotina militar ali. Se você visitar uma base militar, uma das coisas que a gente fica impressionado é com a organização, né? E com a obediência. A obediência em todos os escalões. A obediência, por exemplo, que um soldado demonstra ao seu sargento. Jesus cita isso, a Bíblia cita isso, né? De um centurião que fala para Jesus, olha, se eu digo para o meu servo vai, ele vai. Se eu digo vem, ele vem. E Jesus se impressiona com a fé daquele homem. Mas lá num quartel, quando o sargento ordena para os soldados corram, então lá os caras correndo lá e gritando e tal, eles vão correr. Se ele manda limpar o banheiro, eles vão limpar. Não há debate, ou pelo menos não deve ter, né? E se tiver, ixi, vai lá para a polícia do exército, lá o Bob era da polícia do exército, né? Aí vai lá. Não há debate, não há hesitação. Tem que ter ação imediata. E por que os soldados obedecem ao sargento? Porque ele obedece ao tenente. E o tenente, por sua vez, dentro da cadeia de comando, vai obedecer alguém que está superior a ele até chegar lá ao general. Existe uma cadeia de comando. E se o soldado se recusa a obedecer ao sargento, ele vai estar fazendo o quê? Ele vai estar desafiando a autoridade de quem? Do sargento? Não, lá do general. Se ele não aceita, se o sargento não... se o soldado não obedece ao sargento ou quem for, ele não está desobedecendo só aquele imediato superior. Ele está desobedecendo toda essa cadeia de autoridade. E aí ele vai ser sujeito a penalidades dentro do quartel. Então o seu bem-estar, o bem-estar contínuo do soldado, ou seja, quem for que estiver lá, depende da sua obediência.
Amém? Está claro isso? Só que a gente olha para esse meio militar, e os militares que devem estar, alguns têm saudade, outros não, né? Ufa. A gente percebe que os militares, a motivação para obedecer, muitas vezes é o medo da punição ou das consequências daquilo. Esse é basicamente, tem que obedecer e acabou, fica quieto, cala a boca e acabou. Agora, a motivação cristã da obediência não é o medo. Nós obedecemos, não por medo, porque Deus vai nos fulminar, porque eu sei das consequências. Não, a motivação é o amor. A nossa motivação tem que ser o amor. Mas esse exemplo da base militar, do comportamento militar, mostra para nós a importância desse princípio para nós. Eu e você como cristãos, o nosso bem-estar é resultado direto da nossa obediência. Se você olhar para a sua vida, você vai olhar situações que você vai analisar, nossa, eu estou passando por isso porque eu falhei, eu não obedeci como deveria. Eu não caminhei como deveria. A obediência, ela tem uma travada nos meus bolsos aqui. A obediência, ela é fruto. E a motivação que leva a você agir assim, o que nos capacita é o amor. E eu e você, nós somos capacitados para obedecer a Deus sistematicamente. Como? Como que eu posso aprender a obedecer a Deus? Existe uma forma de nos capacitarmos, de nós crescermos, nos prepararmos para isso. Isso é através das Escrituras. Amados, se eu quero obedecer a Deus, nós vimos aqui, não é que se eu quero, nós precisamos obedecer a Deus, amém? Como que você, pastor, mas eu não consigo. O que vai me capacitar de maneira sistemática a obedecer a Deus? É o conhecimento da palavra. Agora dá para fazer assim, né? Você levanta teu aplicativo. O conhecimento da palavra de Deus. E a nossa vontade de ser submissa a ela. Então a primeira coisa que você tem que gravar é que o teu bem-estar depende da sua obediência. A segunda coisa que nós precisamos ter bem guardado em nosso coração é que nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Você precisa conhecer a palavra de Deus. Diga assim, eu preciso conhecer a palavra de Deus. Em Lucas, no capítulo 11, no versículo 28, a palavra de Deus declara: felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e obedecem. Antes, felizes são os que ouvem a palavra de Deus e obedecem. Porque tem muita gente que ouve, mas só ouvir não adianta. Eu tenho que ouvir e obedecer. Meus irmãos, é a audácia nossa querer acreditar que é possível obedecer a Deus sem primeiro conhecer a vontade dEle. Como que eu vou obedecer a Ele se eu não sei o que Ele quer? Eu tenho filhos. Um de 18, outro de 12 anos. E desde pequeno, seja assim, a gente fala sobre educação, conversa, eu com a Karina. Seria injusto, ou é injusto a gente castigar uma criança por ela não fazer algo que a gente nunca disse para ele que a gente esperava. Então a criança faz algo, a gente fica bravo, mas você explicou que aquilo era errado, você explicou, ou se fica bravo porque ela não fez algo, mas você não falou. A Karina tem uma frase em casa ali que a gente sempre fala com as crianças e com os jovens da igreja já sabem. Se lembram? O óbvio. O óbvio não existe. Na verdade, em tudo a gente tinha que ser assim, né? Ah, mas é óbvio. Eu nem falei por quê? Porque é óbvio. Não, o óbvio não existe. Gente, explique para o teu filho o que se espera. Explique para o teu filho o que pode e o que não pode fazer. Explique para os seus liderados, explique para os teus subordinados, explique para os teus funcionários. Mas isso é óbvio. O óbvio não existe. Porque para você pode ser óbvio, para o outro não. Ah, mas eu achei. Nós homens somos campeão nisso, né? Mas eu achei, eu entendi, eu pensei. E não é só eu que sou assim, né? O óbvio não existe. Então, é injusto com a criança se você não explicar para ela. Agora, Deus não é injusto.
Ele revelou a vontade dele. Ele revelou o desejo dele para conosco através da sua palavra, da Bíblia Sagrada. Portanto, eu e você, mas isso não é papel do pastor, não é papel só de líder, é de todo cristão. Você precisa meditar, você precisa estudar a palavra. Em 2 Timóteo 2,15, Paulo está instruindo aquele jovem pastor Timóteo, um discípulo dele, e ele diz assim: Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Nós precisamos estudar, ler. Ler já é um começo. Pastor, estou lendo a Bíblia toda lá junto com a igreja, lá no plano de leitura bíblica. Beleza, ler é um passo. Agora você precisa estudar. Você precisa meditar no que você está lendo. Então nós precisamos estudar e compreender que a palavra de Deus, ela nos instrui em justiça. Ela nos ensina a viver de um modo que agrada a Deus. Olha que diz Paulo a Timóteo na segunda carta, capítulo 3, versículo 16. Toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Todas as escrituras, até aquela parte chata lá das genealogias, se você estudar, você vai descobrir verdades ali. Até as leis lá de Levítico, lá você vai aprender algo. A Bíblia revela a vontade de Deus. Mas estudar a Bíblia não é fácil, é um trabalho, é árduo. Tem que suar, tem que cavocar, tem que ler. Para você estudar, você precisa ter um estudo cuidadoso. Não apenas ficar na leitura superficial. Glória a Deus, já estamos lendo. Boa parte da igreja já está criando esse hábito de ler, né? A gente está lá no grupo e o pessoal está, não sei o quê. Mas agora nós temos que ir um pouquinho mais adiante. Nunca se contente onde você está, amados. Já li a Bíblia 10 vezes. Beleza, o que você entendeu? O que você está entendendo? O que você está compreendendo? Infelizmente, muitos cristãos estão há anos na igreja, estão analfabetos, biblicamente. Não conhecem a palavra. E aí sabe o que acontece? Você se priva do sustento espiritual, daquilo que te fortalece, da motivação, da bênção que vem de conhecer a palavra. Por quê? Por causa de preguiça de estudar a palavra. Nós temos tempo para assistir um jogo fantástico do Operário. Né? Alguém me falou ontem, o Leandro, ele não está aqui, eu não vi o jogo. Ele falou: o jogo ruim, pastor. Mas não faz mal, né? Mas eu gasto tempo com isso. Jogando videogame, jogando bola, jogando vôlei. Acho que vai ter hoje à tarde aí, né? Um vôleizinho aí e tal. Sei lá o que for. Assistindo filme, Netflix, maratonamos. Entramos à noite assistindo uma série que a gente gosta. Amados, mas para a palavra nós temos preguiça. Mas à medida que você for caminhando, tomando gosto, você vai se apaixonando. Esse dia eu falava com a pastora Vera lá no bazar, né? A gente foi almoçar. E ela compartilhando uma pastora que ela segue na internet, da aula de hebraico e tal. E aí, sabe quando você fala empolgado? Até eu fui ver lá a pastora que ela falou assim. Tão empolgada que ela estava com aquilo. Olha, eu tenho aprendido, tenho não sei o quê. Eu estou convencido, né, eu acho que não precisa de muita coisa para perceber isso, que eu estou obeso. Eu digo que é só barriga. Se eu tivesse como fazer como é que chama? Uma lipo, no outro dia eu estava magro. Enfim, e faz alguns anos estou lidando com isso. Quem não acredita, eu já fui cabeludo e magro. Eu sabe. Mas uma época lá em Curitiba, lá com a igreja, eu estava já barrigudinho, não, tem que correr. Comecei a correr e tal, andar, e correr. E me apaixonei, gostei desse negócio de correr. E perdi 10 quilos na época, antes de vir para o norte do Paraná. Daí viemos para o norte do Paraná, acho que esse calor, eu digo que eu não engordei, eu inflei, né? Porque é o ar quente, né? Igual balão, né? Balão para subir é ar quente, né? Você enche de ar quente, o balão sobe. Esse ar quente eu respiro e inflei. Mas eu entendo que eu preciso voltar a andar, caminhar, correr. Só que, amados, não é só eu que estou nessa. Como é difícil essa volta para mim. Então pego 1, 2 semanas, começo a andar, até que chega uns dias que eu começo a correr, e daqui a pouco para. E aí quando para,
você não para assim, não volta no mesmo estágio que você estava. Eu chegava em Curitiba, corria todo dia 5 km por dia. Uma vez ou duas vezes na semana, 10. Às vezes, de vez em quando, fazia 16. Já estava querendo ir para o 21. E eu estava com pique. Mas nunca mais consegui correr, eu acho que 5 km. Faz uns 6 anos já. Esses dias eu fui, umas 3 semanas atrás, andei, 2, 3 dias, um dia eu corri. 3 quilômetros, mas quase morto. Acho que quase que tinha que ligar para a Karina chamar o SEAT. Isso aqui só na Carlos Borges. Mas a gente entende que é necessário. Preciso melhorar a saúde. Né? Só que a gente começa a perceber que quem já teve essa prática, que o começo é difícil. É difícil o dia que você queira correr. Aí você pensa assim, eu acordo, tem dia eu falo para a Karina, vou correr, vou andar. Aí a Karina acorda depois ela fala, não foi andar? Estava ventando. Tinha umas nuvens ali pro lado de Campo Mourão. Tinha umas coisas para fazer, eu comecei a fazer. A gente acha desculpa. Mas aí quando o cara quer, por vontade própria, ele vai lá. Naquela época eu fiz isso. Comecei, perdi peso, corri e tal. E depois que começa, aí é gostoso. Aí o teu corpo pede, não é assim? Aí o cara quer, tá aí o Eduardo aí que é ciclista, tal, tudo. Já faz, o cara precisa daquilo. E nessa época eu encontrei muitos paralelos entre a corrida e estudar a palavra. Eu lembro que eu corria sempre ouvindo ou palavra, ou ouvindo louvor. E algumas coisas existem um paralelo na corrida e na palavra. A parte mais difícil de qualquer coisa, qualquer hábito que você vai iniciar é o início, né? Para você, um avião decolar, ele precisa de mais energia no início. Um foguete. Então o início é difícil. Às vezes a gente não tem prazer naquilo e tal, mas quando você completa aquela corrida, aquela caminhada, dá uma satisfação, né? E aí o esforço ajuda a gente a melhorar. Assim também é com a palavra, amados. Quando o começo é mais difícil, mas de repente você cumpre uma etapa, cumpre outra, e aí você entende, aquilo se revela para você, aquilo começa a criar gosto. A palavra de Deus começa, tem horas que você não quer sair mais. Olha, o que é aquilo? Vai procurar na internet, pergunta para alguém, liga para alguém, reúne amigos, e a palavra de Deus começa a ser algo prazeroso. Às vezes eu faço, nós devemos fazer, porque eu tenho que me alimentar, é o alimento. Você não fica sem comer, não fique sem o alimento da palavra. O discípulo tem vontade de estudar. Jesus disse que se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Nós precisamos se impregnar da palavra. Eu pergunto para você hoje, o que você tem se alimentado, do que você está cheio? O que sai de você? Você está impregnado do quê? Se nós nos impregnarmos da palavra de Deus, ela vai ser a prioridade na vida do discípulo, como diz Paulo a Timóteo no 3,17, em 2 Timóteo, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Boa obra que não é só ministério, é tudo que tem de bom para fazer na vida, que você tenha que fazer para o teu propósito, para a obra de Deus, para o propósito de Deus na sua vida. Você precisa estar apto e preparado, e a palavra te dá isso. Quando Pedro escreve em 1 Pedro 3,15, ele diz assim, que é necessário que nós estejamos sempre preparados para responder a qualquer pessoa que nos pedir a razão da esperança que é em nós. Se alguém perguntar para você hoje, vai sair daqui do culto e lá fora, por que você vai à igreja? Por que você segue a Jesus? Por que você caminha com Deus? Qual que é a razão da sua fé? Qual que é a razão da sua esperança? O que você vai dizer? O que você vai tirar de dentro de você? E aí nós olhamos para os personagens da Bíblia Sagrada. 1 Coríntios 10:11, não precisa abrir, só acompanhe. A Bíblia diz que todas essas coisas, Paulo diz que todas aquelas figuras, todos aqueles exemplos, todos os acontecimentos dos personagens, por exemplo, do Velho Testamento, Adão, Moisés, Josué, Elias e tantos outros, tudo isso foi escrito para aviso nosso. Para aqueles de quem já é chegado o fim dos séculos. Ou seja, aquilo lá estava como exemplo para nós. Tudo, amados, que você precisar na sua vida, a Bíblia tem uma ilustração, ela tem uma experiência, ela tem algo para te ensinar. Existe um princípio orientador,
uma ordem direta da palavra de Deus para cada decisão que você tenha que tomar. Nos próximos dias, que decisão na sua vida você tem que tomar? Todo dia tomamos decisões, seja a educação dos filhos, seja onde estudar, seja como estudar, seja no seu trabalho, seja no seu relacionamento. Pense aí algo. Você precisa da orientação da palavra de Deus para a decisão que você vai tomar. Se eu não conheço a vontade de Deus em cada situação, é porque eu não conheço a palavra de Deus. Pastor, eu tenho que fazer algo e eu não sei o que fazer. Qual que é a vontade de Deus para isso? Se eu não sei a vontade, entenda isso, é porque eu não entendi a palavra. Eu não conheço a palavra. Os pastores aqui, você que é líder de célula, quantos de nós já passamos por situações assim, que a pessoa vem nos procurar um conselho importante? Só que antes de se aconselhar com a gente, o que ela deveria ter feito? Buscar a palavra. Mas aprenda isso, que seja prática nossa. Que quando alguém nos procurar, pedir conselho sobre uma decisão importante, e isso vale para todos os líderes, pastores e para você que é membro, a nossa primeira pergunta para a pessoa vai ser assim: você já estudou a palavra? Você já ouviu o que Deus diz a respeito disso? De repente a pessoa fala: pastor, já, mas eu não entendi ainda. Ok, vamos aconselhar. Se bem que tem aqueles que dizem assim: pastor, Deus me disse. Quando o cara disse Deus me disse, que ele está dizendo que ele não quer saber a minha opinião. Ele só quer que eu carimbe ali, né? Ele acha que a gente protocola aquilo que Deus fala aqui, né? A agência, tá carimbado. Tá bom, Deus disse, irmão. Se Deus disse, quem sou eu para dizer? Mas se pode fazer a seguinte pergunta: que Deus que disse? O Deus do teu ventre, a tua vontade, a tua alma. Mas amados, as pessoas vêm nos se aconselhar sem perguntar a Deus, sem procurar a Deus. Antes de você procurar alguém, procure Deus. E aí sim, busque conselhos. A Bíblia fala para buscarmos conselhos sábios, de pessoas íntegras, que conhecem a palavra de Deus, que conhecem a Bíblia, a Deus, a vontade de Deus. Mas, por exemplo, quando nós somos confrontados com uma situação importante da vida, com um dilema, com uma tentação, ou uma decisão importante, amados, não seja ingênuo. Só que é ingênuo demais, acredita que você vai poder fazer uma oração rápida, fechar a tua Bíblia e abrir assim: Deus, fala comigo. Não vai. Tem uma historinha, né? Que uma vez um cidadão fez exatamente isso, queria ouvir: Deus, eu não sei o que fazer na minha vida, não sei o que fazer. Aí foi lá e: Deus, fala comigo. E aí ele, foi Judas e se enforcou. Não, essa não. Sai, repreende o diabo. Aí, vai tu e faz o mesmo. Opa, não é assim. Caixinha de promessa, né? Pegar lá, só tem promessa, claro que você. Não é assim, não é num passe de mágica descobrir a resposta. Pastor, abre aí a Bíblia, vê se Deus tem uma palavra para mim. Não funciona assim, amados. É você ler, estudar. Você ouve mensagens no culto, seja onde for, tal, e de repente você estudou sobre a vida de Abraão, e Abraão deu passo de fé, e Abraão é aquilo, aquele outro, e de repente você está numa situação da sua vida, sabe o que acontece? O Espírito Santo vai lembrar a palavra de Deus a você. Lembra? Aí você, puxa, lembra de Abraão? Abraão creu, ele não viu, mas creu: Deus, eu creio. Ele deu Moisés pisou nas águas. Josué, para abrir o Jordão, teve que dar um passo. Então tem que dar um passo. Você está entendendo? Você vai lembrar que Deus é o socorro bem presente na hora da angústia, que não temeremos, ainda que o homem pode fazer mal, ainda que as águas rugem e se perturbem. Você vai lembrar assim: há um Deus, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, a minha vida. Você vai se enchendo da palavra, e aí no momento que você precisa, isso aí age o Espírito Santo, ele traz a você. Mas não fique dependendo apenas do púlpito aqui, não fique dependendo apenas do que o teu líder te ensina. Leia a palavra de Deus. Se não fizer isso, amados, você vai ser um eterno bebezão, um bebê sempre. O Espírito Santo, ele age, ele vai te ensinar. Jesus
nos ensinou: vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras e o poder de Deus. Um discípulo de Jesus conhece a palavra. Por conhecer a palavra, ele vai conhecer a vontade. Por conhecer a vontade, ele vai fazer o quê? Obedecer. Só obedece quem conhece a vontade de Deus. Só conhece a vontade de Deus quem conhece a palavra de Deus. Quantas situações você não viu parecido como essa? Uma professora certa vez estava no trabalho dela, professora, e ela queria deixar o trabalho para se envolver no ministério de uma igreja local, do ministério local. E ela chegou para o líder daquele ministério e disse: olha, Deus falou comigo, tem uma paz no meu coração, que é vontade de Deus eu deixar o meu contrato lá que eu fiz com a escola e vim trabalhar aqui de forma integral e tal, e voluntária. E aquele líder ficou meio, ouviu ela, mas ele sabia que não era vontade de Deus quebrar contrato. A Bíblia diz isso, né? Vontade de Deus é que se cumpra. Você pode até sair, mas cumpra o contrato, depois vai lá e... Por exemplo, Números 30, versículo 2 diz assim: quando um homem fizer um voto ao Senhor, ou um juramento que o obrigar a algum compromisso, não poderá quebrar a sua palavra, mas terá que cumprir tudo o que disse. Mas aquela mulher dizia assim: olha, eu tenho um sentimento de uma paz. E aí vai dizer o que para ela? Amados, a palavra de Deus, e não um sentimento de paz é que revela a vontade. Pastor, eu tenho sentido uma paz nisso. Não importa se você sente paz, se você não sente paz, importa o que a palavra de Deus diz. Mas a Bíblia diz que a paz de Deus será o árbitro do nosso coração. Paz de Deus não é ausência de conflito, paz de Deus é convicção. Você pode estar no meio da guerra e ter paz, porque eu tenho convicção que Deus, da vontade de Deus, do que Deus falou, do que Deus disse, e eu vou seguir, nem que isso possa, entre aspas, me prejudicar. Lembram-se de Jonas? Deus falou para ele: vai pregar a grande cidade de Nínive. Nínive era os maiores inimigos do povo de Israel, povo sanguinário. Tinham invadido a terra de Jonas, o país dele, matado pessoas, matado mulheres, abriu as grávidas vivas e tirava os nenês. Os caras eram terríveis. E Deus fala assim: agora vai lá em Nínive e prega aquela grande cidade. E eles vão se arrepender, eles vão se converter. Aí Jonas, o quê? Deus não chegou a dizer isso, né? Mas Jonas sabia: eu vou pregar e Deus vai salvar eles ainda. Aquele povo daquele jeito. E aí ele não tinha essa paz, não tinha vontade, mas ele sabia que tinha que ir. Tentou desobedecer, mas foi. Cuidado com os teus sentimentos. Mas vida cristã baseia-se na obediência à palavra e não em seguir sua emoção, seu sentimento. Eu acho, eu sinto. Esquece o que você sente. A Bíblia diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Paulo diz à igreja de Corinto: não sejam como crianças, quanto ao modo de pensar, sejam adultos. Quando Jesus fala da fé como de uma criança, não é permissão para ser ignorante, amados. Ele está dizendo assim que Paulo disse várias vezes: não quero que vocês sejam ignorantes, amados, sem conhecimento adequado. Se você basear sua vida em sentimento, em esperança, em opinião, você vai arriscar o seu futuro, sua família, seu projeto, seu propósito. Vá para a palavra e aí você vai descobrir a vontade de Deus. E aí nós vamos experimentar o que Jeremias experimentou. Em Jeremias 15:16 ele fala: quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi, elas são a minha alegria, o meu júbilo, pois pertenço a ti, Senhor dos exércitos. Perceba, quando você vê a palavra, se alimente dela. Em último lugar, para encerrar, eu quero falar para você que é preciso decidir obedecer. Diga assim: eu preciso decidir obedecer. Nós somos cristianismo decidido. Decididos a obedecer a palavra. É necessário você se comprometer a obedecer a palavra de Deus, mesmo antes de saber o que ela diz. Se tem algum assunto que você deve: pastor, eu não concordo, mas eu vou ver eu não sei o que fazer. Veja o que a Bíblia fala. Mas eu não sei o que a Bíblia fala, mas eu vou concordar com ela. Eu, quando dou aula no seminário, eu falo para os alunos, quando dou aula de hermenêutica,
Faz tempo com o dólar hermenêutico, agora eu vou voltar esse ano lá em Curitiba. Mas eu falava o seguinte, amados, a Bíblia diz que um grande peixe engoliu a Jonas. E na escolinha a gente aprende que é baleia, mas não é baleia porque baleia não é peixe, baleia é mamífero, beleza. Mas vamos dizer que fosse uma baleia. Uma baleia engoliu a Jonas. Mas se a Bíblia dissesse que Jonas engoliu uma baleia, e Jonas comeu a grande baleia, eu ia acreditar, a Bíblia está falando. Mas pastor, como é que o cara vai comer uma baleia? Corta em pedacinho, come aos poucos, coloca no freezer. Falar isso para gordo de pouquinho em pouquinho a gente come. A Bíblia disse, acabou. Mas eu não entendo. Tá, eu não entendi ainda, mas existe. Mas é maravilhoso quando você descobre aquilo que Deus diz. Uma vez um equilibrista, sabe aqueles caras que andam com no Slack lá, mas com aquelas varas enormes, o cara foi atravessar as cataratas do Niágara, como fosse Foz do Iguaçu, lá nos Estados Unidos. Esticou um cabo de aço, e ele já tinha feito isso, e tinha uma plateia, e ele falou, quanto você acredita que eu passo? E todo mundo, uhul, você vai, você consegue, beleza, eu sei que, quando todo mundo diz, nós acreditamos. Aí ele deu uma chamada assim, então quem pode ser voluntário para ser carregado por mim agora? Ninguém foi. Compromisso é quando você se liga à pessoa, ao ideal, ao alvo, não importa a consequência. O seu compromisso como discípulo é um voto, amados. Quando você aceitou Jesus, você fez um voto de estar unido a Cristo, a se tornar como Ele, a colocar o seu futuro e a tua vida nas mãos dEle. Foi isso que você fez quando aceitou Jesus, quando desceu as águas do batismo. Você fez um voto de estar unido a Ele para o resto da sua vida. Paulo roga aos cristãos em Romanos 12:1 que nós ofereçamos o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E a maioria de nós cristãos quer obedecer a palavra de Deus, mas querer não basta. Querer não é o suficiente. Querer é você ficar em função da emoção, e aí você vai oscilar por causa dos teus sentimentos. Discípulo não quer, discípulo decide obedecer a Deus. Fala que nem um bom curitibano, ou pontagrossense, ou rebolsense como eu. Diga assim, discípulo decide seguir a palavra de Deus. Nós não sentimos, nós não queremos, nós decidimos. Por isso nós somos igreja do cristianismo decidido. Pessoas que tomaram uma decisão. Deus não espera que você, também, a semelhança de Cristo, decida obedecer pelo seu esforço. Porque com o seu esforço só você não consegue. Filipenses 2:13, Paulo diz, é Deus quem efetua em você o querer quanto o realizar, de acordo com a vontade dEle. É Deus que coloca esse desejo no teu coração. E você decide, mas é Ele que coloca. A vontade, a capacitação vem do Espírito Santo. Hoje em dia tem uma filosofia por aí afora. Se você gosta de algo, então faça. A lei máxima hoje é a pessoa evitar experiências negativas, sentimentos negativos. Os pais erram muito isso. Às vezes você não permite que o teu filho tenha más experiências, situações difíceis, ou não, né? Deixa teu filho receber ou não. Às vezes, não faça tudo o que ele quer. Porque na vida ele vai ter momentos de confronto. E aí ele nunca teve um não, nunca teve uma proibição. Aí ele vai chegar a achar que lá fora todo mundo tem que fazer o que ele quer. E por isso nós temos um monte de adolescentes aí de 30, 40, 50 anos. E os homens, o ser humano erroneamente hoje acha que prazer e felicidade são sinônimos. Não são. E Satanás é mestre. Mas ele tem experiência, bastante, mais que nós, para fazer com que o mal pareça bem. E ele pinta a maldade como se fosse algo bom, gratificante, de deleite. Mas não, pecado é tentação, pecado é algo mal. Você já ouviu histórias como essa de um homem, por exemplo, que deixa a sua família, se separa da sua esposa, abandona a esposa, e ele diz assim, ou vice-versa, eu precisava encontrar a felicidade, eu não era feliz.
E aí ele começa a declarar que tem a aprovação divina. Deus queria que eu fosse feliz. Não é isso a base. Porque prazer e felicidade são coisas distintas. Se ele baseou nisso, está errado. A verdadeira felicidade é encontrada na obediência a Deus. E Deus confirma, Deus fala. E aí, quando há conflito entre palavras de Deus e sentimento, o que você faz? Eu faço o que Deus falou, não o que eu sinto. Não o que eu sinto. Você talvez tenha falado de Jesus para algum amigo, para algumas pessoas. E quantas vezes você já ouviu aquele argumento? Você pode provar que Deus existe? Né? Como é que vai nascer alguém de uma virgem? Como que Deus existe e essa pobreza no mundo e tanta criança sofrendo, né? Essas coisas assim. Eu e você temos que obedecer a palavra. Paulo fala para Tito, evite controvérsias tolas, genealogias, discussões e contendas a respeito da lei, porque essas são coisas inúteis. Amados, não queira discutir com pessoas teologia, não queira convencer as pessoas no argumento. O nosso papel, use o método de Deus. Deus não precisa de advogado, Deus não precisa que você defenda Ele. Nós temos que apenas proclamar o Evangelho. Paulo fala a Timóteo, pregue a palavra, tempo e afora de tempo. Redargue-as, repreende, corrige. Ore pelas pessoas. Mas não entre em discussões, não tente convencer aqui na mente. Porque se o coração não está convertido, não dá. Ore pela pessoa. E quando surgir a oportunidade, fale do amor de Deus. E é o Espírito Santo que convence. Para concluir, se eu simplesmente obedecer a Deus, sem questionar, eu não vou atrapalhar Ele. Seja na evangelização, seja na minha vida com Deus. Eu e você não temos o direito de escolher o que obedecer, amados. Nós temos que obedecer toda a palavra de Deus. Romanos 6,16 é meu último texto. Diz assim, não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça. Você vai ser escravo de quem? Do pecado ou da obediência? A obediência que te leva à justiça. Como discípulo de Jesus, você tem o compromisso de obedecer à vontade de Deus. Que o Espírito Santo revela a você. Como? Através do estudo da palavra. Eu quero te desafiar. Pastor, eu já estudo, então você vai estudar mais. Eu já leio, então você vai começar a estudar. A estudar a palavra de Deus, com o compromisso de viver aquilo que você está aprendendo. Deus me ensina a praticar aquilo que o Senhor está me ensinando na sua palavra. Se você tiver essa resolução no seu coração, isso é uma evidência clara, total e perfeita de que você é um discípulo de Jesus. Talvez você ainda nem consiga, mas isso está no teu coração. Eu quero viver isso. Mas não existe nada mais extraordinário do que estudar isso aqui. Esse livro foi perseguido, porque não é só um livro, é a palavra de Deus. Foi perseguido por gerações, em toda a história. E ele permanece firme, porque a palavra de Deus é eterna. Talvez vai ter momentos na sua vida que você vai estar sozinho, você não sabe o que fazer, e não tem alguém ao seu lado. Talvez numa situação de enfermidade, doença, não sei onde for. E você não tem nem o livro ali está ao seu lado, mas aquela palavra que está lá no teu coração vai ser o que vai te dar força a vencer. A vencer o mal, a enfermidade, a solidão, o pecado. A entender o propósito do Senhor, a dar direção. De repente você está num negócio lá, e um negócio que vai abençoar a sua vida, seus filhos, financeiramente, e você não sabe o que fazer, mas Deus te lembra da palavra que está lá no seu coração, e aquilo é como um tesouro que vai ser tirado de dentro, e você vai dar passos de fé, obedecendo essa palavra. Isso mudará a sua história, a sua vida. No relacionamento, no namoro, jovens, né?
Deus, como o Senhor quer que seja o meu namoro? Como que o Senhor quer que seja o meu relacionamento, o meu casamento, a educação dos meus filhos? Mas talvez nós não vamos conhecer tudo. Mas nós temos que ter uma resolução no nosso coração. Aquilo que eu conhecer, eu quero praticar. Aquilo que eu conhecer, eu quero obedecer. Meu querido pastor Nelson Braide, lá de Ponta Grossa, foi meu pastor, digo que ainda é meu pastor, meu pai na fé, meu pai espiritual, quem me ordenou ao ministério. Ele sempre dizia assim, que o alfabeto do cristão é diferente, né? Não é A, B, C, D, é obedecer. Obedecer. Eu não sei que fase da sua vida você está. Eu não sei quais os dilemas que você está passando hoje. Você que está em casa e você que está aqui. Pastor, eu não sei o que fazer. Eu sei o que você tem que fazer. Ouvir de Deus. Qual que é a vontade dEle. E quando você entender a vontade dEle que está aqui, obedeça. Mas parece loucura. O que é loucura para os homens é a sabedoria de Deus. Aquilo que parece que não vai dar, mas não, isso não vai dar certo, não vai dar certo. Amém? Quero te convidar a ficar em pé. Quero orar por você. E deixa eu te dizer algo ainda. Isso não é algo que eu recebo. Pastor, comecei a ler a Bíblia depois que você colocou a mão na minha cabeça, eu comecei a ler a Bíblia. Mas isso é por osmose, não é por... Não existe isso. Com relação à palavra. Você pode ser curado por imposição de mãos, você pode ser, mas desejo pela palavra, fome de estudar, crescer, é que nem correr. Vai, começa, daqui a pouco você pega gosto. Amém? O que nós podemos fazer é pedir para que aquele que efetua em nós, aquele que faz em nós, tanto o querer como o realizar, aquele que efetua o querer e o realizar, Ele coloque isso. O Espírito Santo, nós cantamos hoje aqui, atrai, né, o meu coração, atrai o meu coração, Senhor, para quê? Para a sua palavra, o desejo de estar perto de Ti. E como eu vou conhecer Ele? Através da palavra dEle.